Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz. Vamos ao 15º dia de leitura. Hoje teremos pela frente Gênesis 29 e 30, o Salmo 15 e Mateus capítulo 15. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos pedir a Tua bênção sobre este momento de leitura da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos concentrar no que a Tua palavra nos ensina. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aplicar a Tua palavra ao nosso coração, à nossa vida. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe em nós e sejamos transformados, Pai. Que a mera leitura da Tua palavra não seja uma mera leitura que a gente faça, mas que a gente realmente medite, traga para dentro de nós, para dentro do nosso coração aquilo que temos aprendido e ouvido. Nos abençoa, Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Gênesis capítulo 29, vamos puxar aqui, agora sim. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. E então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Bom, aqui é o episódio do encontro de Jacó com Raquel, por quem ele se apaixona à primeira vista, né? E como todo apaixonado, né, ele quer, vamos dizer assim, entre aspas, aparecer, né? Então ele chega ali num poço que está com a pedra sobre ele, os homens, os pastores dos rebanhos estão ali ao redor, esperando que todos cheguem, para que então chegue a hora de abrir o poço, dar de beber para todo mundo. Mas quando ele vê a Raquel, ele tenta mandar aquele povo embora, vai, pode ir. Mas eles não vão, falam, não, ainda não chegou a hora, né? Então ele vai rapidamente, remove a pedra da boca do poço, dá de beber para o rebanho do Labão e tal, né? Nem sabemos o peso dessa pedra aí, talvez até nem fosse tão pesado, mas o ponto é que ele quer se evidenciar ali, né? Ele não está a fim de cumprir os protocolos, ele quer se apresentar, né, diante de Raquel. E ele então se encontra pela primeira vez aqui com Labão, o seu tio, né? E eles se encontram. Vamos seguir então.
Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor de Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso, disse a Labão: O que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Veja que toda essa trama de Gênesis, né, especialmente aqui na história de Jacó, é uma história de golpes, golpes atrás de golpes, enganação atrás de enganação, né? E Jacó é enganado aqui pelo seu próprio tio Labão. Ele é obrigado a se casar com Lia. Talvez Lia não tivesse ninguém em vista, né? Diz o texto aqui que ela não era tão bonita, tinha os olhos sem brilho, então possivelmente ela ficaria encalhada, vamos dizer assim, né? Então Labão deu um jeitinho ali de forçar Lia para se casar com Jacó, né? E posteriormente, depois de 7 dias de festa, ele então recebeu também Raquel. Não só a enganação, mas também toda essa história revela a questão da poligamia, né? Que é algo reprovado por Deus né, em todo o contexto. Agora, não precisa também, né, toda vez que aparece um contexto de poligamia, aparecer escrito que isso não era bom, né? A própria história já revela isso, né? A própria história, lembrando que aqui é um livro de história, né? A própria história já vai, em poucos capítulos aí, já vai mostrar a grande dificuldade que a poligamia traz, e como isso é antinatural e isso traz pesar, né, para a vida humana. Então, é terrível realmente que isso possa acontecer, né? Há mulheres que, né, se agradariam em ter mais de um homem, certamente homens também que se agradariam de ter mais de uma mulher. Muitos, quando pensam nisso, pensam na questão do prazer, da relação sexual, mas esse suposto prazer, né, ele é pequeno demais em comparação com o desgosto e as complicações que uma relação como essa podem trazer, né? E a Bíblia não esconde isso, não esconde essas dificuldades. Vamos seguir. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada no caso por Jacó, né?
fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Fecunda é que ela tinha filhos com muita facilidade, tinha boa saúde, e estéril é aquela mulher que não pode ter filhos. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu mais um filho, e deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, e então disse: Desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Então ela foi a primeira a ter 4 filhos: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Judá, que é o de quem virá o Salvador, Jesus Cristo. Capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: Será que eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: Eis que Bila, minha serva, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Veja, a mesma proposta que Sara fez a Abrão para que ele tivesse filhos com Agar, e ela então pudesse ter filhos por meio de Agar. A mesma proposta. Jacó conhecia essa história, né? E poderia ter evitado, e não evitou. Assim, Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho, a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Olha só a batalha que elas estão empreendendo aqui. Uma guerra entre duas irmãs por quem daria mais filhos, ou por quem teria mais filhos. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. É uma grande derrota para todos, né? Uma situação como essa, muito triste mesmo. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gad. Quer dizer, Lia deu 4 filhos a Jacó, Raquel não podia, então entregou a sua serva Bila, deu mais uns 2 ou 3 ali. Aí agora a Lia, que parou de ter filhos, percebeu que estava, vamos dizer assim, estava começando a perder a batalha, pegou a sua serva e entregou para Jacó também. Quer dizer, uma bagunça sem tamanho, né? Tudo isso gerando conflito atrás de conflito. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. Olha só como esse desejo de ser reconhecido, né? De ter esse afago da parte das outras, né? É algo muito presente desde sempre nas mulheres. E os homens também, de certa forma, têm isso, né? Querem ser reconhecidos, querem ter da parte dos outros algum elogio, alguma coisa e tal. Querem receber, querem se sentir bem a partir do que os outros pensam sobre eles ou sobre elas.
Isso é antigo, né? E é extremamente pecaminoso. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Vamos ver aqui o que diz aqui. Acreditava-se que a raiz dessa planta ajudava as mulheres a engravidar e ter sorte no amor. Então essas mandrágoras, eles acreditavam que eram alguma planta, alguma coisa, uma raiz, poderia ajudar as mulheres a serem mais férteis, né? Rubem as trouxe para Lia, sua mãe. E então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: Você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: Ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: Esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu ao filho o nome de José, dizendo: O Senhor me dê ainda outro filho. No meio de tudo isso tem uma menina, né, perdida aqui, a Diná. A Diná vai aparecer em uma outra história mais pra frente. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres, pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas, e isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim, no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos quais, ou melhor, nos canais de água, e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água.
E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Essa é uma história extremamente esquisita, né? Aqui Jacó, mais uma vez, engana, né? Ele engana Labão dessa forma. Ele faz um acordo de ter o seu salário em animais. Todos os animais malhados, salpicados, listrados, seriam dele, e os branquinhos puros, né, com uma corzinha só, ficariam para Labão. E ele faz todo esse negócio para que os animais que nasçam fortes, eles nasçam listrados, salpicados e malhados. Sem dúvida, essa metodologia que ele usa aqui é bem estranha, né? Não acredito que isso tenha acontecido outra vez. Por providência de Deus, certamente, né? Deus estava com Jacó, abençoava Jacó. O próprio Labão reconheceu isso, que ele foi abençoado por causa de Jacó, né? E aqui então Deus está provendo o salário, vamos dizer assim, o enriquecimento de Jacó desta maneira, né? Sem dúvida algo bastante estranho, mas que Deus usa para engrandecer Jacó, para que ele tivesse bastante recursos, bastante animais, né? Então, foi assim que Deus fez. Agora, isso não, sem dúvida, não justifica, né, o fato de Deus ter um plano na vida de Jacó, o fato de Deus abençoar Jacó, não justifica, né, os pecados de Jacó, né? Algumas coisas, como a gente vê nessa história, não são reprovadas diretamente por Deus na vida do seu povo, né? Por exemplo, toda aquela batalha entre as mulheres por Jacó, toda aquela sanha, aquele ciúme, aquela coisa toda, não é reprovada nesse capítulo. Da mesma forma, essa atitude de Jacó de enriquecer de um meio estranho, escuso, também não é reprovado no texto. Mas nem por isso deixa de ser reprovável. É isso que eu quero deixar claro. Essas coisas são reprováveis. E Deus acaba abençoando e usando até mesmo essas coisas para abençoar o seu povo, né? Os 12 filhos de Jacó são de Lia, Raquel e as servas Bila e Zilpa, se não me engano aqui o nome. Quer dizer, de 4 mulheres diferentes. E então Deus usou o pecado, usou a maldade, usou toda essa batalha para cumprir o seu plano, para fazer de Jacó um povo. Então Deus usa, embora reprove, embora não consinta com o pecado, não seja responsável pelo pecado, ele acaba levando a história sempre para uma conclusão, para um desfecho que cumpra a sua vontade. Deus usa a nossa maldade para cumprir os seus planos. Por exemplo, como fez com o próprio sacrifício de Jesus. Deus usou a maldade daqueles homens, a injustiça de todo o sistema romano e judeu também, para cumprir o seu plano de
fazer seu filho morrer no lugar do seu povo. Então é assim que Deus trabalha. Salmo 15. É o Salmo 15 mesmo? Isto. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim não será jamais abalado. Esse Salmo 15 aqui, que fala aqui do cidadão dos céus, né? Quem habitará no tabernáculo, ou seja, quem vai morar lá com Deus, quem é que vai para o céu, quem é que vai morar com Deus? E aqui as diversas virtudes e qualidades que esse homem deve ter. E a questão é, quem que atende exatamente a todos esses critérios? Sem dúvida não sou eu. E acredito que também não seja você. E tenho certeza que nenhum dos homens que já passaram por este mundo e dos que ainda passarão. Mas nem por isso essa deixa de ser a base, né, a lista de virtudes ideais que nós devemos buscar para a nossa vida. Esse padrão perfeito, ele só é atendido por um único homem que, na verdade, já esteve aqui, já passou, que é Jesus. Jesus, ele é este que atende a todos estes critérios, né? E por meio dele, então, nós somos aceitos lá no tabernáculo de Deus, lá na morada celestial, no santo monte do Senhor. Agora, não é porque é por causa de Cristo, o homem perfeito, que nós somos aceitos, que nós não devemos buscar tudo isso aqui, né? E o exemplo de Jacó que a gente está lendo em Gênesis mostra exatamente isso. Um homem com quem Deus tinha uma aliança, um homem que Deus abençoava ricamente, mas que falhou em muitas dessas coisas aqui. Falhou na prática da justiça, né? Falhou na vida com integridade, enfim, falhou de várias maneiras, né? E todos os homens de Deus falham de forma, né, muito triste em cada uma dessas coisas. Mas o nosso alvo nunca pode ser algo menos do que esse padrão que está sendo colocado aqui. Nós precisamos buscar isso, correr atrás disso, para nos assemelharmos mais e mais a Jesus. O problema é que a gente acaba sempre se comparando com outros que estão na mesma categoria que a gente. Então a gente cria uma régua, a gente se compara com outros e a gente sempre acaba se achando superior. A gente fala, eu tenho esse pecado aqui, mas e aquele lá? E o que aquele fez? A gente não tem que se comparar com o outro. O padrão é o bíblico. A gente tem que se comparar com esse padrão bíblico aqui. E aí, quando a gente faz essa autoanálise, essa análise da nossa própria vida à luz do que está aqui na Bíblia, então a gente vai se humilhar. A gente vai perceber quem de fato nós somos, porque a Bíblia é o espelho da nossa alma. A Bíblia revela quem nós somos, de verdade. Quando a gente se compara com outros, a gente vai se achar melhor, em geral, né? Porque a gente faz julgamento através de princípios e valores equivocados. A gente se põe como régua. Mas a régua de avaliação, de medição, não pode ser nós mesmos, mas deve ser a palavra. A palavra é a régua, é o cânon. E a gente precisa se mirar nessas virtudes aqui, porque elas apontam para Jesus, o Cristo,
que ganhou o direito de estar na presença de Deus e, por meio dele, nós também ganhamos esse direito. Mateus capítulo 15. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num barranco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Bem, Jesus está aqui apontando aqui a hipocrisia dos fariseus, que se ocupavam em observar os hábitos de higiene das pessoas e pouco se importavam com o que estava no coração. E eu acredito que esse mesmo erro continua a ser presente na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Por vezes estamos mais preocupados com o comportamento das pessoas, o que elas fazem, em detalhes, do que com o que há no coração delas. Os nossos filhos, por exemplo, por vezes estamos mais preocupados que eles nos obedeçam, que eles façam aquilo que nós dissemos para eles fazerem, do que realmente interessados em saber o que se passa naquele coração e de que forma aquele coração opera, se há rebeldia, se há ingratidão, ou se por outro lado há amor genuíno por Jesus, a gratidão, né? Há um senso de ser pecador e que precisa da salvação em Jesus. Então a gente deve se preocupar menos com detalhes comportamentais e nos preocupar mais com a vida, com o coração, com o que se passa dentro do ser humano. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora,
pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Veja que essa mulher não é israelita, ela é da região de Tiro e Sidom, uma região, se não me engano, ao norte de Israel, mas já fora dos limites de Israel. Ela é cananeia, olha só, mulher cananeia, ela é da região de Canaã. Ela é daquela gente que não foi expulsa, não foi exterminada no tempo de Josué. Então, ela vem clamar por misericórdia, pela cura, né, da sua filha, pela libertação espiritual da sua filha. E Jesus, em princípio, a ignora. E essa atitude de Jesus parece até estranha, né? Em princípio, ele a ignora. E fala, né, que não convém tirar o alimento dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele está se referindo aos filhos do povo de Israel e os cachorrinhos os de fora, né? Parece que ele está provocando uma resposta, né? E a mulher dá a resposta adequada. E ela fala: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer, ela está dizendo o seguinte: olha, eu não sou uma filha legítima. Eu não sou da aliança com o Senhor. Eu não faço parte do povo de Deus. Eu sei que o povo de Deus tem uma posição elevadíssima na relação com o Criador, e eu não faço parte dessa relação ainda. Mas eu, como um cachorrinho, como alguém que está, né, que tá dominado pelo povo de Deus aqui, eu como um cachorrinho, eu como das migalhas. Então me dá pelo menos algumas migalhas aí para eu me alimentar, para libertar minha filha. E aí Jesus elogia a fé daquela mulher. E aquela mulher é atendida. O que ensino a gente poderia, né, obter dessa passagem? Eu creio que, da mesma forma como aquela mulher cananeia, nós somos também gentios. Eu e vocês. Nós somos gente que não faz parte originalmente do povo de Deus. Não somos filhos de Jacó, não somos herdeiros diretos de Abraão. Nós somos como esses cachorrinhos aqui. Nós comemos das migalhas do que foi oferecido ao povo de Deus, né? Mas por misericórdia e graça, Deus nos atende. Deus estende a nós o alimento que Ele deu ao seu povo originário, né? E Ele nos fez povo. Nos fez povo. E o Novo Testamento vai mostrar isso. O povo de Israel se rebelou e Deus chamou para si todos quantos estão espalhados pelo mundo e buscam refúgio em Jesus. Então, essa humildade que foi revelada aqui nas palavras daquela mulher cananeia deve ser modelo para nós. Essa humildade. Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno das tuas benesses. Eu não sou digno. Eu não mereço nada. Eu não estou na posição de determinar nada. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Senhor, me abençoa e me alimenta pelo menos com as migalhas, com o farelo do pão que o Senhor tem oferecido. Isso já me bastará. Essa humildade é um modelo para nós. Às vezes a gente se sente tão
tão cheio de direitos. A gente se sente tão mais do que nós somos. E essa história aqui mostra quem de fato nós somos. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Mais um texto que mostra como Jesus foi muito prestativo no serviço a esse povo, mostrando é chegado o reino de Deus. Toda doença, toda maldade, tudo aquilo que está afligindo o povo será eliminado. E aí vemos a segunda multiplicação de pães e peixes. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Aqueles homens já tinham visto Jesus fazendo uma multiplicação de pães e peixes, uma multiplicação para muita gente, e agora eles parecem não terem se esquecido. Jesus faz a mesma coisa, multiplica pães e peixes, ele alimenta o povo. Muito bem, essa foi a leitura de hoje, vamos registrar aqui. Hoje que é o 15º dia de leitura. Ok? Assim encerramos nossa leitura de hoje, que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.